Voltamos com o Alerj Debate, hoje falando a respeito dos erros de enfermagem que chocam a sociedade. A falta de formação adequada está cada vez mais gerando graves falhas, levando alguns pacientes à morte. Deputado, nós falávamos aqui a respeito dos erros de enfermagem, mas também existe uma sobrecarga de trabalho e também a falta de estrutura. Isso induz ao erro? Com certeza. Nós já tivemos a oportunidade de debater muito essa questão aqui no próprio estúdio da Alerj, a questão da jornada de trabalho excessiva, né? Esses profissionais, eles não têm condição de trabalhar desse jeito. Ontem eu estava com o corpo de bombeiro, né? Uma reunião com o coronel, e o que eu fui pedir ali é uma redução da jornada de trabalho, que os profissionais da enfermagem que trabalham nas UPAs trabalham 24 horas por 48 de descanso. Luciana, mas se você botar 24, descansa 2 dias, com mais 24, descansa 2 dias, esse trabalhador está trabalhando mais do que tudo. Quer dizer que a Constituição reza, mais do que a CLT, mais do que tudo. Nós já discutimos essa questão aqui, mas não conseguimos sensibilizar. E você trata de vida, meu Deus do céu. É vida, então como é que você consegue trabalhar mais do que um padeiro, mais do que tudo? Qualquer profissional na CLT, 48. É 44 horas, né? Qualquer trabalhador pela CLT. Então isso faz com que esses profissionais eles venham ter uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? É importante que Brasília pense sobre isso e libere lá o projeto 2295 das jornada de 30 horas. Fora isso, a falta de pessoal. O Conselho, nós passamos 18 anos com o Corém, com o Conselho na mão de uma máfia. Já foi discutido isso aqui também. Só que hoje o Corém fiscaliza. E aí, quando você fiscaliza, você vê a falta de pessoal. Nós chegamos lá no PAN, eu fui visitar o PAN, tinham 2 enfermeiros. 2 enfermeiros. Todas as atribuições, o trabalho do enfermeiro, são feitos, as atribuições de maior complexidade são feitas pelo técnico de enfermagem. Então é muito mais fácil você pagar um funcionário técnico do que pagar um enfermeiro. A mão de obra é mais barata. Ou estagiário. Ou estagiário, que ainda é pior, que é o caso que acontece também, e muito. Então, procedimento invasivo, isso é atribuição do enfermeiro. Quando você só tem 2 enfermeiros trabalhando, ele fica num trabalho burocrático, porque não dá tempo dele fazer nada, então ele se volta para fazer escala, para fazer solicitação de material, enfim, um trabalho burocrático. E quem faz as atividades dele é o técnico de enfermagem. Então, jornada excessiva, poucos funcionários, isso tudo é ingrediente para que aconteça. A própria situação de que esses frascos de medicações são muito parecidos. Eu trouxe aqui 2 frascos da outra vez para mostrar os 2 frascos iguaizinhos, o rótulo igual. Então é necessário que a gente consiga atuar lá no laboratório, que a gente consiga dar nossas contribuições, né, nessas outras instâncias que são responsáveis pelo trabalho do profissional de enfermagem. São várias questões que precisam estar sendo debatidas. Eu costumo dizer também, deputada, que o aluno um dia sai da escola, mas a escola nunca sai do aluno. Então, a partir do momento que você se depara com uma situação de risco para ele, risco ético, moral, a escola precisa tomar uma postura. Então, quantas vezes a nossa escola saiu de um campo de estágio por não aceitar aquelas condições erradas? Porque eu estou em exercício de construção de conhecimento de um aluno, né? Traçando o perfil profissional de conclusão dele. Então, eu preciso entender, se ele entra numa escola e começa a ver tudo errado e ele aceita aquilo, ele vai sair para o mercado com essa sensação. Somos nós responsáveis por isso. Isso precisa ser claro. As escolas são responsáveis por isso. Essa é uma responsabilidade que não pode fugir das escolas, dos gestores de escola. Na entrevista que a estagiária deu, ela disse o seguinte: o trabalho em equipe é fundamental, mas ela não tinha para quem perguntar. Por quê? Porque as supervisoras não ficavam ao alcance dos estagiários, ou estavam jogando no celular, ou não estavam supervisionando. Não. Nesse caso, quem essa supervisora
que estava lá fazendo o trabalho dela, não é a supervisora do estágio. Ele não existe, né, na verdade. Não existe né, essa pessoa. Terezinha, tem que ter um funcionário, eles são funcionários do hospital, mas não preceptor. É preciso que fique muito claro. Uma escola, quando vai colocar os seus alunos num campo de estágio, ela precisa acertar as condições e verificar as condições em que esse estágio vai acontecer. Ela talvez tenha que visitar inúmeros serviços e selecionar o mínimo possível. Há locais em que não é possível ser feito estágio. Talvez esse local, nós ainda não fizemos a investigação, porque só hoje tivemos que pedir no juiz que liberasse os documentos. Então, a partir de hoje é que a gente vai começar a examinar, não houve acesso. Você vê, tem que existir a mínima condição. Por exemplo, para existir estágio, teria que ter um número suficiente de enfermeiros, não é? O técnico de enfermagem não podia ter feito o que fez com a menina, coitado, de indicar para ela para fazer alguma, e sem supervisão, uma pessoa que estava 3 dias no estágio. Isso, quem olha, em princípio, a não ser que existam outras razões que a gente desconheça, mas a olho nu, isso daí é imprudência pura. Isso não pode acontecer. E imprudência está lá no Código de Ética, ela não pode ocorrer e o profissional não pode incorrer nela. Por exemplo, um hospital que não tem um serviço de saúde que não tem sistematização da assistência, um mínimo, onde não se registra, onde não se tem a prescrição de enfermagem, que as pessoas pensam que prescrição de enfermagem é prescrever remédio, não é. É olhar o paciente como um todo, é verificar se esse paciente tem uma fratura, uma impossibilidade, uma escara, ou vários outros problemas que ele pode ter e que na hora de você cuidar, aquilo vai influenciar no seu modo de cuidar, não é? Então, se o enfermeiro não consegue fazer isso e deixar isso pronto, porque são inúmeras pessoas para atender, então, como é que esse aluno vai aprender nesse local? Isso é um local que desaprende, está longe de proporcionar aprendizado. E há pessoas que acham, não, esse lugar é bom, porque é lá que vai, que faz tudo, que ninguém... Até que um dia a casa cai. Então, o que a gente não pode, por exemplo, a fiscalização ela não pode inviabilizar isso, porque essa decisão é da responsável técnica. O que a gente vai poder dizer para a responsável técnica de enfermagem do hospital e dizer a ela o seguinte: escuta, quando vierem pedir estágio, não se propõe a fazer estágio numa condição que você não tem para oferecer. É preciso ter coragem para fazer isso. Isso também com os funcionários. E outra coisa, ela não pode se sentir pressionada pelo diretor da instituição ou pelo secretário municipal de saúde daquele município, que para agradar um e a outro, os amigos, donos de escola, de estabelecimentos comerciais de ensino, ele não pode, para agradar, ficar oferecendo aquele campo de estágio como se seu fosse. O campo de estágio, que é o serviço de saúde, é um patrimônio da sociedade, seja ele público ou privado. Não, você não tem o direito de usá-lo dessa forma. E aí, Graziela, o que é mais penoso nisso tudo, né? É ver as famílias. É ver as famílias. Porque a gente... Inclusive, a senhora que veio a falecer... é avó de uma enfermeira. E aí, né, chegou para mim também para falar. Ela não está revoltada, ela está revoltada com todo esse sistema. Porque sabe das condições. Enfim, o que a gente também tem que deixar aqui é falar para essa família também que a gente quer resolver. Né? Nós não queremos que nenhum profissional de enfermagem continue a fazer esse tipo de coisa. Continue a ter tanta dificuldade para acabar, enfim, matando aí os pacientes. Nós não queremos isso. E que os bons serviços ofereçam os seus locais para estágio, onde é possível ter uma supervisão, que tem que existir pela lei de estágio, um enfermeiro do serviço disponível para interagir com o supervisor do estágio e estar presente. Só para a gente encerrar, uma última pergunta. Um profissional sai do curso, ele é habilitado, o profissional técnico em enfermagem, a fazer o quê? Na Lei 7498, de 86, são as atribuições de média complexidade. Então, essas atribuições de média complexidade, inclusive eu bato muito, né?
que deveria ser destrinchada. Sim. O que são essas atribuições? Mas só é colocada como média complexidade. Alta complexidade são as do enfermeiro e baixa complexidade são dos auxiliares. Então, no dia a dia, você vai vendo o que é alto, o que é... E de acordo com os setores, né? O importante disto tudo é que todas as vezes que eles estejam fazendo alguma coisa, eles se sintam supervisionados e apoiados pela enfermeira presente. Porque essa responderá por todo o mau cuidado que é feito da sua equipe. Isso não tem saída. Até lá, um trabalho em equipe. Se ela O até tempo todo. avalia que determinadas coisas ele até está apto a fazer, mas ela tem que estar junto. Ela não, responsabilidade ela dela. vai ser responsabilizada diretamente por Quando isso. tu tem Agora, uma só, como já é. responsabilizar uma enfermeira que supervisiona 70 leitos, 100 leitos? Aí também, essa premissa, esse princípio cai por terra. Porque ninguém é onipresente. Isso não existe. Então, Quer dizer, novamente, é um ciclo vicioso. São vários É problemas. multifatorial, multicausal. Os fatores são... Existem muitos fatores determinantes. Ok, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Dizer se você de casa também gostou deste programa, você pode revê-lo no site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.